Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E o horário você já sabe. O nosso programa começa logo que depois que termina o radar. Termina a boa música do radar. Hoje nós tivemos um sonzinho mais leve, né? Ontem era pesadão mesmo. Então a gente começa o programa tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós respondemos aqui todas as semanas sobre eles, né? Sempre com a presença de algum profissional especializado na área sobre cada assunto desses que eu tratei no início do programa. E o programa termina 19 horas aproximadamente e para atender a todas as pessoas que mandam perguntas para a gente. E vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, através do nosso telefone, que é o 3230 1530, ou podem então mandar um WhatsApp, que é 985 946 773. É o WhatsApp do programa. O prefixo é 51, você já sabe, né? Então aproveitem e mandem um WhatsApp para cá. Hoje nós vamos tratar de direito de família e antes de anunciar o convidado de hoje, eu quero oferecer esse programa falando em perguntas para todas as pessoas que mandam perguntas para a gente e que nem sempre a gente pode responder. Eu tenho um número tão grande de perguntas que eu às vezes fico preocupado. Eu digo, puxa, eu tenho que ter uma maneira tranquila de selecionar essas perguntas juntamente com a editora desse programa para que não sejam repetidas ou para que elas não fiquem no esquecimento. Como é o caso, por exemplo, do Valdemar, lá de Triunfo, que nos mandou uma pergunta, eu fiquei de responder ontem, aí passou para hoje e nós não chegamos a uma conclusão sobre o assunto, sobre quem deve responder, se direito do consumidor ou direito de família. E hoje o doutor Ernesto me explicou o que é direito do consumidor. Então eu vou tratar com carinho dessa pergunta, viu, Valdemar? Para que a semana que vem a gente responda te dando toda e absoluta certeza, tá bom? Desculpe pelo transtorno, o que eu vou fazer? As coisas acontecem, a gente quer responder da melhor maneira possível. Já falei nele, está aqui conosco hoje o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Machado? Bem, como é que está o cotovelo? Cotovelo de tenista, né? Está doendo um pouquinho, mas... Mas agora o doutor Ernesto vai tirar umas férias também, vai aproveitar bem, vai dar uma descansada. É verdade, tem que passear com a esposa, né? Isso é muito bom. Coisa boa. E férias justas e merecidas. É aquilo que a gente sempre dizia, gozando os benefícios do direito adquirido, né? São as férias da gente. Doutor Ernesto, vamos às perguntas então, que elas são muitas. Eu fico falando aqui e as perguntas vão ficando. Essa primeira pergunta vem da cidade de Canoas, é uma telespectadora que pede para não ser identificado. Ela tem 26 anos, é casada, tem 2 filhos e está grávida novamente. Ela é usuária de drogas e o marido dela quer se separar e não quer deixar os filhos com ela. Acontece que, independente do problema das drogas, ela diz que é boa mãe, que cuida bem das crianças e não quer se separar delas. E ela quer saber, doutor Ernesto, o que ela faz? Bom, boa noite. O que tu deves fazer, com certeza na hora da separação agora de vocês, vai ter uma audiência judicial, existem crianças envolvidas. Então, se o teu advogado ou teu defensor público vai ter que demonstrar, né, já que esse assunto vai ser colocado na pauta da discussão, né, pelo teu ex-companheiro, que tu és uma boa mãe. Normalmente, o Ministério Público, que é o que mais é atento nisso aí, que é o responsável pelos menores, pelos incapazes, né, envolvidos numa separação, ele monta um grupo multidisciplinar, com assistentes sociais, psiquiatras e outros profissionais que eles acharem necessários, se for o caso. E é isso vai acontecer, tu serás ouvida, né, por vários profissionais
E eles vão avaliar se tu és uma boa mãe, se tu tem condições de exercer o papel materno adequadamente. O fato de tu seres usuária de droga não é um impeditivo, se isso não comprometer o cuidado que tu tens que ter com teus filhos. E isso vai ser determinado através de uma longa pesquisa, o Ministério Público é muito atento nisso aí, né, para que as crianças, os menores, tenham um melhor acompanhamento possível. Doutor Ernesto Neto, o Arnaldo aqui de Porto Alegre, ele conta a seguinte história. Meu pai, que era viúvo, faleceu no final de 2018. Sou filho único e não tenho tios nem avós. Meu pai deixou um terreno em Arroio Teixeira, uma casa na praia e 2 apartamentos em Porto Alegre, sendo que moro num deles e o outro está alugado. Preciso abrir o inventário, mas como só estudo e não tenho renda suficiente, pergunto como devo fazer. Bom, tu tens patrimônio, né, mas não tem uma renda suficiente. O que tu podes fazer, contratando um advogado, defensor público, talvez tu consiga, não sei se vai se enquadrar no teu caso em função do teu patrimônio, mas no início do inventário, para ser mais barato, né, tu podes declarar um valor de alçada, que é um valor básico que o tribunal tem. Então, é um valor de R$10.000, mas da causa. E tu vais pagar de custas processuais 200 e poucos reais, aproximadamente. E tu, nessa petição inicial que tu vai ingressar com o inventário, tu já explica a tua situação e pede para, no decorrer do inventário, os imóveis vão ter que ser avaliados, tudo que tu vai ser inventariado, e adequar o valor da causa para que seja paga no final, daí com a venda de um imóvel, porque tu também vai ter que vender um imóvel, provavelmente, para pagar o imposto de transmissão, causa, morte e doação, que é o ITCMD. Tá? Esse é um imposto obrigatório na hora do inventário. Tu poderias até fazer um inventário extrajudicial, mas de qualquer forma, se tu não tens dinheiro, tu vai ter que pedir uma autorização do juiz para vender um imóvel desses, para pagar o imposto igual, vai ter que pedir autorização para o juiz para vender. Então, faça isso, entre com o inventário, mas peça para pagar as custas, a complementação das custas, melhor dizendo, ao final da causa. Pode, sem problema nenhum. Pode, vai depender do juiz, ele vai estudar, sim, claro, né? O juiz é que vai decidir. Vai decidir, mas normalmente o juiz vê que tem imóveis envolvidos, que garantem o pagamento, ele concede. Essa aqui é uma pergunta que eu não tenho bem certeza se ela já foi, ou é uma muito parecida. É de um telespectador que não quer ser identificado. Ele diz que 3 herdeiros concluíram o inventário da mãe em 2010 com todas as taxas pagas e homologadas, sem venda de imóveis. A Secretaria da Fazenda está cobrando diferença de ITBI que soma um valor astronômico e ajuizou isso em nome de apenas um herdeiro, com penhora, arresto, mas a dívida é referente ao espólio. É correta essa ação somente contra um herdeiro, se todos pagaram os impostos na data cobrada? Olha, eu entendo que não é correta, tu vai ter que recorrer, né, se está já em primeira instância, recorra para o 2º grau. O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ele não está ligado ao inventário, ele é ligado, é um imposto municipal ligado à venda de imóveis. O imposto que é ligado ao inventário é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes no Inventário e Doação. E esse é o imposto estadual. Então, se é o Estado que está te cobrando, pelo que está escrito aqui, já está errado, porque o Estado não pode cobrar o ITBI. Quem cobra o ITBI é a Prefeitura Municipal. Então, veja o que está acontecendo, se não há nenhum problema, tá? Para adequar isso aí, que realmente não está correto isso aí. Bom, o imóvel não foi vendido. Então, pois é, isso aí estão cobrando por quê? Pois, não, algum erro tem, né? É como se diz aí em São Gabriel, aí coisas, né? Aí vão entender como, né? Se o imóvel não foi vendido, vão cobrar por quê? Bom, mas isso ele vai esclarecer aqui, como disse o doutor Ernesto. A dona Mariana mora em Gravataí. Ela diz que o filho dela viveu
por mais de 10 anos com uma mulher e tiveram 2 filhos. Agora se separaram e antes que meu filho pudesse providenciar o divórcio, ela viajou com as crianças para um lugar ignorado. Temos informações que ela está acompanhada de um namorado. O que meu filho deve fazer para poder, pelo menos, ver os filhos? Bom, a primeira coisa que tu deves fazer é ingressar com a ação de divórcio. Divórcio já acumulada, né, com visitação dos filhos, né, regulamentação das visitas. E também, eu já recomendo que tu ofereça um valor já de pensão alimentícia para eles. Tu pode propor, não precisa esperar, então já proponha. Se tu não sabes onde ela está, porque ela tem que ser citada, tem que ser encontrada para começar a responder o processo. A justiça tem alguns mecanismos, né, para tentar localizar a pessoa, que é através do Ministério do Trabalho, se ela estiver empregada, a carteira do trabalho mostra onde ela está. Também tem o Bacen Júdice, se ela tiver alguma conta em banco, em algum banco, vai ser localizada. Renajúdice, se ela tiver veículo, vai ser localizada. Também o juiz pode determinar que as companhias telefônicas, companhias de água, companhia de luz, digam se ela tem conta com eles, né? E se tiver, vai estar cadastrado um endereço. A partir daí, ela pode ser encontrada e citada, né, para iniciar o processo, porque tu vai ter que encontrá-la para poder dar início no processo, né? E, inclusive, nesse caso ela tenha viajado e esteja ocultando ou dificultando a visita, né, das crianças, uma coisa que tu podes também alegar é alienação parental, né, que ela está se excluindo da vida. Tudo isso tu podes ingressar. Procura um advogado ou a Defensoria Pública e ingresse quanto antes com essa ação. Tem uma telespectadora de Gravataí que também pede para não ser identificada. Ela comprou um terreno com o marido dela há 25 anos. Lá fizeram uma casa onde ela mora hoje, mas a casa não tem escritura. O marido dela faleceu e eles não têm filhos. Ela quer saber se precisa fazer inventário para vender a casa e se precisa da escritura. Bom, sempre que a gente negocia um imóvel e ele não tem a documentação correta, o valor que tu vais receber é bem menor. Se tu venderes esse imóvel, tu até poderia vender, né, esse imóvel. Seria assim, uma venda, vamos dizer, clandestina, ou paralela, ou sem documentação, né? Tu depois vai ter que declarar o valor para o imposto de renda, de onde é que ele veio. Então, né, tudo isso aí atrapalha um pouquinho. Seria um pouco mais simples tu entrar com uma ação de uso capião, né, já está esse tempo todo, para ter a escritura no teu nome regularizado. Isso aí não vai, isso é normalmente rápido, porque não vai ter, já está lá há tanto tempo, ninguém vai contestar isso aí. Então tu vai ficar com o imóvel legalizado no teu nome. Por ter sido casado há 25 anos com o teu marido, né, tu já é herdeiro, metade era teu e tu herdaste a metade dele. Isso aí também é rápido, é feito em cartório, isso aí é só tu de herdeira, isso aí em questão de uma semana, 2 semanas, está tudo resolvido. Só tem que pagar os impostos e está resolvido. Então, entre com uma ação de uso capião, e depois procure o cartório, né, para fazer o inventário, que é rápido, é extrajudicial, rapidinho, e a senhora vai poder vender esse terreno por um valor muito melhor. A dona Helena, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela é casada há 2 anos e 6 meses. Meu marido e eu não adquirimos nenhum bem. A casa onde moramos é da mãe dele. E o carro, meu marido já tinha quando nos conhecemos. Estamos nos separando, já conversamos sobre a situação, e ele se propõe deixar os móveis e pagar a pensão ao filho que temos. Vamos fazer uma separação consensual, mas não sei quanto vamos gastar com advogado e se demora muito. Então ela quer uma ajuda. Bom, se é consensual, vai ser rápida, né? Vai ter que ser via judicial, terá que ser via judicial em função da criança envolvida, que tem que ficar regulamentada a pensão para ver se os direitos da criança estão sendo respeitados. Não só da pensão, mas da visitação do pai, todo esse tipo de coisa. Quanto aos bens móveis que vai ficar com a senhora, os móveis da casa, não tem, está tudo certo. Essa parte de patrimônio entre
o casal pode ser resolvida tranquilamente, se vocês estão acertados, melhor. O mais demorado um pouquinho, né, complicadinho, vai ser a criança que tem que estipular o valor da pensão. Mas com um advogado só, vocês podem fazer isso aí, não precisa ter dois. O mesmo advogado vai só encaminhar para o juiz e para o Ministério Público essa proposta, principalmente da pensão alimentícia para o filho. Se o juiz achar que está tudo ok, na hora já despacha e acontece rápido. Se vocês têm pouco dinheiro, podem pleitear a AJG, a Assistência Judiciária Gratuita. E, inclusive, dependendo se vocês ganham até 3 salários mínimos, podem pedir a ajuda de um defensor público. E aí ele faz gratuitamente toda a ação para vocês. Está vendo? Não é tão difícil assim, então. É só procurar, conforme disse o doutor Ernesto, as condições de cada um, os direitos de cada um, né? Afinal de contas, existem direitos também da gente. O senhor Moacir mora no bairro da Restinga. Para fazer inventários após morte de pai, irmão e mãe, restou apenas eu. Aparece via cartório uma cunhada casada com meu falecido irmão no ano de 1984, dando-lhe direito de 12,5% do total. Mas o regime de casamento deles foi parcial de bens. Até os cartórios se contradizem. E o senhor Moacir quer saber o que ele deve fazer, doutor Ernesto. Bom, primeira coisa, senhor Moacir, eu vi que são 3 pessoas que provavelmente morreram em épocas diferentes. É mais comum, a não ser que tenha sido um acidente todos juntos, mas pelo que deu para entender foram diferentes épocas. A lei se alterou muito de 84 para cá, ela modificou bastante, então talvez um tenha morrido em cada época. E a lei que rege o inventário, a morte, é a lei da data da morte. Então por isso que os cartórios devem estar se atrapalhando um pouquinho, porque tem que retroagir para a data da morte e ver qual era a lei incidente naquela época, porque a lei de 1984 totalmente diferente da lei de hoje, totalmente, inclusive porque em 88 ainda surgiu uma nova Constituição que modificou muita coisa. Em 2002 houve uma grande modificação do Código Civil, né? Em 2010 no direito de família houve várias adequações na lei, então existem várias mudanças. O senhor tem que procurar um advogado, porque esse processo deve ser um processo muito grande, delicado, não complexo, que tem muitos detalhes. Então procure um advogado para que ele lhe oriente. Um advogado especialista em direito de família e sucessões vai lhe dar a solução para isso aí. A dona Tereza mora na cidade de Guaíba. Ela conta o seguinte: minha avó que me criou, já que minha mãe faleceu no parto, tem uma propriedade e quer deixar para mim. Ela é viúva e não tem outros herdeiros. Como devemos agir, já que nossa renda é pequena e não temos como pagar um advogado? Muito bem. Bom, tu és a única herdeira, vai para ti de qualquer maneira. O que pode ser feito? Nada, esperar o falecimento e vai passar para ti. Quando tu receberes, tu vai, inexoravelmente, tu terás que pagar o imposto para assumir a propriedade do bem. Então, o imposto é em torno de 6%, aproximadamente. Uma outra alternativa para diminuir o valor do imposto é uma doação. Na doação, o imposto é em torno de 4%, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E se tua avó fizer uma doação com usufruto, quer dizer, ela dá o terreno para ti, mas continua com o direito de ficar usando o terreno até o dia que ela morrer. Nesse caso, o imposto a ser pago é metade da doação, então seria 2% no ato que ela vai lá no cartório e faz a escritura de doação, e os outros 2%, aí é tu que vais pagar na data que ela falecer. Mas igual vai ter que gastar um pouquinho, né, porque são esses trâmites burocráticos, né, necessários. E no cartório também tem as taxas de cartório, isso aí também vai pedir. E, infelizmente, tu vai ter que gastar com um advogado, porque o cartório normalmente ele pede o acompanhamento, nesses casos, de um advogado. Apesar de não ser essencial,
muitas vezes o cartório não quer ter esse trabalho extra de fazer todo esse trabalho, né, de redigir a escritura, quer que o advogado faça e eles só finalizam. Então, primeiro procure o cartório, veja a complexidade do caso. Talvez eles tenham boa vontade, se tiver algum amigo lá, quem sabe ele faça para ti de graça. De graça o serviço dele, porque o cartório vai cobrar as taxas deles e também vai ter que pagar o imposto, de um tipo ou de outro. A dona Silvia aqui de Porto Alegre, doutor Ernesto, ela quer saber o seguinte: posso doar meu único imóvel para um dos meus filhos? E ela explica, tenho 2 filhos. Não, não pode. Não pode pelo seguinte, a senhora até pode doar para ele, mas quando a senhora falecer, o outro filho, se assim desejar, vai entrar na justiça contra o que recebeu o imóvel. Por quê? Os filhos são herdeiros necessários. A lei exige que eles tenham um tratamento igualitário. Né? O que vai acontecer? A senhora vai doar para ele, a senhora vai falecer, o outro irmão vai dizer, olha, eu não recebi nada daquele imóvel. E a justiça vai mandar que esse imóvel seja novamente trazido para o bolo e repartido meio a meio. Se a senhora só tem um imóvel, metade para cada filho. Mas, se a senhora quiser favorecer um filho a mais que outro, é possível. Aí é por testamento. A senhora faça um testamento, metade do imóvel a senhora vai ter que deixar para os 2 filhos. Mas a outra metade a senhora pode deixar para quem quiser, inclusive para apenas um dos filhos. Então, explicando nesse caso, se o imóvel valesse R$100, se vale R$100, a senhora faz um testamento, metade é para um filho, então esse já ganha R$50. Na hora do seu falecimento, por ocasião do inventário, a outra metade, 50, vai ser dividido meio a meio, 25 para cada um. Então, aquele que já recebeu em testamento 50 vai ficar com 50 mais 25, 75, em função do testamento. E esse outro vai receber 25. É uma maneira que a senhora tem de beneficiar a um dos filhos, que é o que mais lhe cuida, o que mais lhe ajuda. Né? Então, é essa maneira, um testamento. Vou lhe fazer uma pergunta aqui que vem da cidade de Cachoeirinha, o senhor Osmar Vaz. Ele diz o seguinte: meus pais estão separados há mais de 15 anos, mas nunca se divorciaram. Meu pai teve outros filhos. Eles têm direito aos bens que minha mãe construiu sozinha? Não, não tem. Quer dizer, não tem. Desde que eles se separaram, há 15 anos, né, quando a pessoa se separa, mesmo não tendo se divorciado, mesmo não tendo desfeito nada, isso se chama separação de fato. Houve a separação, está provada a separação, saiu de casa, constituiu outra família. De lá, a partir daquele momento, constatada a separação de fato, os bens que cada um deles, o teu pai ou a tua mãe fez, são deles, não tem nada a ver um com o outro mais, acabou. Estão trabalhando e levando a sua vida, construindo o seu novo patrimônio. Dali para frente, ou seja, da separação para cá, nada. Da separação para trás, antes da separação, quando eles estavam juntos, claro que sim, aí é dos 2. Depois, separaram, de fato, mesmo que não tenha sido no papel, na justiça, está valendo a separação essa de 15 anos atrás. O senhor Vinícius mora na cidade de Portão. Recebi a pensão por morte do meu pai. Perdi quando fiz 21 anos. Aí ele pergunta se ele não teria direito até 24 anos, enquanto ele estuda. E se ele tiver direito, ele quer saber como proceder. Essa não teria, porque essa pensão até os 24, né, em função do estudo, é muito pensão alimentícia. Não esse tipo de, se fosse pensão, se o seu pai estivesse vivo e ele pagasse pensão em relação a pensão alimentos para ti por ser divorciado da tua mãe, né? É uma coisa, mas nesse caso é a pensão do Estado, aí é com 21 anos. Aí é completamente diferente, né? Tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, exatamente, né? Quer dizer, no Estado não tem, ele não vai receber mais, terminou, completou 21, terminou. Terminou. Porque existe essa possibilidade da pensão alimentícia ser paga até os 24 anos, sim, desde que a pessoa esteja estudando. Sim, mas é pensão né? alimentícia, né? Sim, isso, alimentícia.
Doutor Ernesto Neto, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor, mas antes eu quero mandar um abraço para a Maria de Canoas, para o Paulo de Santa Cruz, para a Regina de Gravataí, para a Neiva de Porto Alegre, para a Nilva, para o Arnaldo, para a Helena. São pessoas que escreveram para nós e que a gente não pode responder. Lamentavelmente, as perguntas não foram feitas porque o tempo se esgotou, mas elas serão respondidas na semana que vem. Doutor Ernesto, muito obrigado pela sua presença aqui. Boas férias. Muito obrigado. Bom passeio, boa viagem. Lembrando que esse programa será apresentado novamente amanhã às 7 horas da manhã. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. Amanhã eu estarei aqui, 6h30 da tarde, vou tratar de Direito Previdenciário com o Dr. Dirceu Roque Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.